Bom, a gente vai assistir agora. Herbert Richter sentiu muito, né, a passagem do Dinamite. Herbert Pô, vou chorar de novo, vou botar isso aí. Vai chorar, vai chorar. Que o Herbert Richter é vascaíno pra caramba, ficou até de madrugada acordado lá, abriu um bom vinho Galioto, 5 litros, tomou lá com gelinho e escreveu de verdade, eu li, uma crônica sensacional na voz de Tati Tavares. Vamos ver. Roberto e o gol. Foi uma bela e longa relação de mais de 2 décadas. Roberto virou dinamite no primeiro gol como profissional, contra o Internacional em 1971, aos 17 anos. 3 anos depois, já comandava o time na conquista do primeiro brasileiro. Uma promessa que se tornou o ídolo eterno do Vasco, como o maior artilheiro da história do clube, 708 gols. Admirado até pelos rivais, e não por acaso, é o maior artilheiro do Carioca, com 279 gols. O mais marcante é considerado um dos mais bonitos da história do Maracanã, contra o Botafogo, em 1976. Aquele com lençol para cima do zagueiro Osmar e um voleio de almanaque. Também foi dele o gol do título estadual de 77, nos pênaltis contra o Flamengo. Uma década depois, soube se reinventar. O instinto natural de goleador seguia intacto, mas também passou a ser garçom, como no gol de Tita, o do título carioca de 87, novamente contra o Flamengo. É o maior artilheiro do Clássico dos Milhões, 27 gols. Também é o maior artilheiro dos clássicos entre Vasco e Fluminense. E Vasco e Botafogo? Olha a possibilidade. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Dinamite também, 190 gols. Isso mesmo, 190 gols no Brasileirão. 32 a mais do que o segundo colocado neste ranking. 5 deles em um mesmo jogo contra o Corinthians no Maracanã, em 1980. A primeira partida em casa, depois de uma breve passagem pelo Barcelona, não poderia ser mais feliz. Na seleção, brilhou no torneio bicentenário dos Estados Unidos em 76. Garantiu a vitória sobre a Inglaterra na estreia e marcou o último na goleada de 4-1 sobre a Itália, que valeu o título, o primeiro do Brasil depois do tri no México. Depois foi convocado para a Copa da Espanha, 2 dias antes da estreia, porque Careca teve uma contusão. E até hoje, muita gente não perdoa Tele Santana por ter insistido em Serginho Chulapa, sem dar uma chance para o Dinamite jogar. Resultado, uma das mais talentosas gerações, favoritíssima, caiu antes das semifinais. Já imaginou Dinamite e Zico jogando juntos? Na Copa de 82 não aconteceu, mas 11 anos depois, na despedida de Roberto contra o La Corunha, Zico até vestiu a camisa do Vasco. É verdade que a trajetória como dirigente não foi tão vitoriosa. Mesmo assim, foi com ele na presidência que o Vasco conquistou pela última vez um título nacional, a Copa do Brasil, de 2011. O maior adversário foi um câncer no intestino, diagnosticado no final de 2021. Como sempre, lutou com dignidade, até que chegou a hora do adeus. Agora fica a saudade, o respeito e muita gratidão por tudo que Roberto Dinamite representa para quem ama o futebol. Sensacional. Parabéns, Herbert Richter, pelo seu texto. Tatizinha, mais uma vez esperando onda. E a gente vai sair dessa homenagem, Carlinhos. Estou vendo que você está bastante emocionado. Vamos direto para Duque de Caxias, para o cemitério Nossa Senhora de Belém, com o Thiago Carvalho, já está ao vivo, direto lá, acho que é a entrada ali do cemitério, onde vai ser sepultado, né, o corpo do nosso grande ídolo,
Roberto Dinamite. Boa tarde, Tiagão. Boa tarde, GV, boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Flávio, Sérgio Maurício, Ricardo Rocha, prazer estar com vocês. Queria que fosse numa condição melhor, né? Numa situação melhor, mas sim, estamos aqui em frente ao cemitério Nossa Senhora de Belém, onde o Roberto Dinamite vai ser sepultado daqui a pouco. Vale lembrar que hoje, na parte da manhã, teve uma última cerimônia ainda lá em São Januário, essa restrita só para os familiares e para os amigos. O Edmundo estava presente, muito emocionado também, mas principalmente os familiares do Roberto. E aí, por volta das 11 horas da manhã, essa cerimônia terminou lá em São Januário e o corpo do Roberto Dinamite vem sendo trazido agora aqui para Duque de Caxias, que é a cidade onde o Roberto nasceu e é onde vai ser sepultado, inclusive ao lado dos pais do próprio Roberto Dinamite, por isso a escolha da família de trazê-lo para cá. Bom, ontem em São Januário, a cerimônia foi aberta ao público. Mais de 50 mil pessoas, entre torcedores do Vasco e até rivais, compareceram a São Januário para prestar uma última homenagem, né, ao eterno camisa 10 Cruz Maltino. E é claro, vários ídolos do Vasco conversaram com a gente, passaram um pouco da emoção que estavam sentindo. O Roberto, que era não só um jogador do Vasco, um ídolo para os torcedores, mas ele era o ídolo também de muitos outros ídolos de torcedores, ou seja, o Edmundo, o Carlos Germano, o Pedrinho, todos eles viam o Roberto como um ídolo. E eles conversaram com a gente, vamos ouvi-los. Quando eu era criança, eu queria ser Roberto, né? Eu queria ser o Roberto Dinamite. Não cheguei nem perto, assim, porque ele era uma pessoa sensacional, um dos maiores atletas que eu tive a oportunidade de ver e depois jogar junto. Na história do Vasco não vai ter outra. Podem ter parecidos, mas igual a ele não vai ter mais. E o Roberto, acho que ele deixou o legado da palavra ídolo na essência mesmo, porque a minha dúvida é se ele sabia o tamanho dele e por isso ele era tão generoso, ou se ele não sabia também e essa generosidade também partia desse princípio. Me sinto honrado pelos anos em que eu estive aqui no Vasco, convivendo com ele como presidente, porque ele não se colocou jamais como a figura de um presidente acima dos demais. Eu acho que é por isso que ele é tão querido por todos aqueles que tiveram o mesmo prazer que eu tive de conhecê-lo como cidadão, como pessoa, como figura humana. O Roberto Dinamite, ele transcende realmente essa rivalidade. É o ser humano, né? Eu acho que todos podem lembrar de que você nunca viu o Roberto Dinamite com raiva, sempre sorrindo. Porque eu acredito assim, na nossa caminhada tem a mão dele, entendeu? Então se a gente chegou lá, né, é porque ele estava junto. Ele... Pois é, Javier, mas como eu te disse, né, além dos ídolos do Vasco, muitas outras pessoas familiarizadas com outras torcidas também passaram por lá. Muitos torcedores contando relatos da família, relatos até de pais que às vezes eram vascaínos, eles não sendo vascaínos, foram a São Januário prestar uma última homenagem, mas principalmente também ídolos de outras torcidas. O Júnior estava presente em São Januário, o Zico chegou aplaudido em São Januário pelo torcedor do Vasco para se despedir do amigo Roberto Dinamite. A gente entrevistou também algumas dessas personalidades, como o Fred, então vamos ouvi-los também. Roberto Dinamite é conhecido mundialmente pela sua magia, pelos seus gols. Como não lembrar daquele gol aos 48 do segundo tempo dentro da área, dando chapéu, fazendo gol de voleio. São imagens e gols que vão ficar marcados para sempre, que só o Roberto poderia fazer. E tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é pouco perante tudo aquilo que ele fez para o futebol. E o Roberto, não só por aquilo que foi enquanto jogador, mas também, eu acho que fundamentalmente por aquilo que ele foi enquanto homem, enquanto ser humano, deixa um legado muito importante a todos. E o Roberto extrapolou essa rivalidade de campo, assim. Ele é ídolo de todo mundo, né? De flamenguista, de tricolores, de botafoguenses, isso aí, e do Brasil inteiro, isso aí que é mais legal assim dele. Eterno será sempre o Dinamite. Levou o Roberto, Carlos Roberto, né? Ele não é ídolo só de uma torcida, ele é mais ídolo de uma torcida. Bom, GV, então, e aí
Ontem a gente deixou registrado aqui também a mudança, né, do nome da rua ali de São Januário, a Avenida General Homério de Moura, que agora então passa a receber o nome do Roberto Dinamite, já tem a placa então nomeando a rua, Avenida Roberto Dinamite, número 10. Esse é o novo endereço de São Januário, uma homenagem da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ontem então a cerimônia foi aberta ao público, mais de 50 mil pessoas passaram por São Januário e agora o cortejo trazendo o corpo de Roberto Dinamite até aqui em Duque de Caxias. Aqui em Duque de Caxias, o torcedor do Vasco está presente desde mais cedo, bastante gente já aqui se locomovendo para poder fazer essa última homenagem ao Roberto Dinamite. Tem também torcedores de outros clubes, tá? É possível ver flamenguistas, alguns botafoguenses também por aqui e muitas faixas em agradecimento, faixas do Vasco, faixas com o rosto do Roberto Dinamite. Então daqui a pouquinho, a qualquer momento, o cortejo começou por volta das 11 horas, 11h15 da manhã, então a qualquer momento o corpo de Roberto Dinamite chegando aqui em Duque de Caxias, GV. Obrigado, Tiagão. Prioridade máxima para você aí. Qualquer novidade, qualquer atualização, você chama. O microfone é teu. Ricardo, impressionante como foi muito mais personalidade do futebol dessa vez. Não sei se pelo clima, pelo tempo, pela proximidade, né? Muita gente do Rio. No do Roberto do que no do Pelé, né? Mas eu acho que não tem que ter comparações, não. Eu acho que é o seguinte, GB. Vamos dizer, eu estava em Recife, eu não estava aqui. Eu estava fazendo um trabalho no caso do Pelé, né? Mas o respeito é sempre o maior, né? Em relação aos dois. Eu acho que a gente não tem que fazer comparações porque, você vê, tem muita gente do Rio, um ou outro que veio de fora, mas todo mundo daqui do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque pelo respeito que se tem pelo Roberto também, né? O Roberto é um cara sensacional, um cara do bem, como o Pelé também. Eu só tenho elogios a fazer a Pelé. E outra coisa, eu tive mais contato com o Roberto que Pelé. Eu tive 3 vezes com o Pelé na minha vida, no máximo. Né? E para mim o maior de todos é o Pelé, sim. Quando a gente fala em futebol, se pegar minhas entrevistas de 20 anos atrás, eu estou falando isso que eu estou falando agora, né? Pela morte dele. A minha vida, eu fui pautada falando do Pelé. E o Roberto eu vou falar agora. A minha vida do futebol, ela vem com o Roberto. Nos anos 70, aquele duelo entre Flamengo e Vasco, era um garoto, e eu via esses caras jogar. Porque em Recife passava muito Campeonato Carioca. Então, eu como vascaíno, eu gostava de ver Roberto, mas gostava de ver aquele time do Flamengo. Então, eu sempre falei para eles, há anos, Zico e Roberto é a minha referência do futebol. E Roberto, por quê? Por ser vascaíno. Então, é um amor muito grande, ele sempre me tratou com muito carinho, eu também com respeito a ele. Eu me emocionei muito quando eu fui jogar contra o Vasco, eu estava no Guarani pela primeira vez, e ele no Vasco, eu marcando aquele cara, eu falei, caralho, esse cara é o ídolo, o cara é sensacional, é o cara que eu tinha um carinho muito grande, né? E que é meu ídolo. Então isso me marcou muito e como jogador extraordinário. Vocês falaram aí, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, e para marcar ele era muito difícil. Eu vou te falar por quê. Além dele ser alto, cabecear bem, forte, ele era forte, ele segurava a bola, ele era perfeito dentro da área. E tinha uma coisa ainda para completar ele. Eu estava falando com o Alexandre Torre e ele falou uma coisa certa. Ele batia a falta muito bem. Então ele cavava a falta como ninguém. Então como é que faz para marcar o Roberto? Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.